Fala rapaziada, mais um Extra na área, eu sou o Gustavo Gebaile. A gente vai fazer hoje uma análise muito rápida da Série B, 30ª rodada da segunda divisão brasileira e falar um pouco também da próxima rodada, a 31ª, Improvisados na área. Não fala apenas de Série A Série B também tem espaço, os times que estão em divisões menores do nosso país também tem espaço. A gente vai falar um pouco como que foi essa última rodada de Série B e também já projetar um pouco a próxima rodada. Primeiro jogo da competição ali da 30ª rodada, Botafogo 0, Atlético Goianiense 0. Jogo disputado em Ribeirão Preto, um jogo em que teve os grandes destaques da partida foram os dois goleiros. O Darley, pelo lado do Botafogo de Ribeirão, e o Kozlinski, pelo lado do Atlético Goianiense. Um jogo em que coloca o Botafogo após esse 1-1 na sexta colocação com 44 pontos. O Atlético Goianiense, que já esteve mais tranquilo dentro do G4, segue na terceira colocação, mas já começa a olhar preocupado para trás, já começa a olhar os adversários chegando na classificação, mas por enquanto segue na terceira colocação com 49 pontos. Um jogo disputado, um jogo em que nenhuma das equipes teve um domínio tão grande em nenhum momento do jogo. Acho que o empate em 0-0 foi de bom tamanho pelo jogo equilibrado que foi. Segundo jogo, também disputado ali na quinta-feira, assim como o jogo entre Botafogo e Atlético Goianiense, disputado na quinta-feira, Cuiabá 2, Guarani 2, jogo ali na Arena Pantanal, em Cuiabá, jogo em que Cuiabá entrou em campo com uma sequência muito ruim, um jejum de 5 jogos sem vitória, fez um bom primeiro tempo exemplar, fez 2-0 no primeiro tempo, teve a chance de fazer o terceiro gol, desperdiçou um pênalti, foi para o intervalo vencendo por 2-0. No segundo tempo, um jogo mais equilibrado, o Guarani conseguiu equilibrar as ações ali, conseguiu diminuir a partida, fazer 2-1, mas não teve também muita força e não teve muita capacidade para empatar o jogo acabou 2-1, uma vitória importante do Cuiabá, o Cuiabá que é um dos piores times do retorno, e o Guarani que é um dos melhores times do retorno, por incrível que pareça. O Guarani vem também uma arrancada muito bacana nesse retorno da competição, mas neste momento vem de 2 derrotas consecutivas. Cuiabá acabou esta rodada, essa 30ª rodada, na 11ª colocação, ali bem no meio da tabela com 39 pontos, e enfrenta o Brasil de Pelotas na próxima rodada fora de casa. O Guarani, 13º colocado hoje, tem 35 pontos e viaja até Sorocaba na próxima rodada enfrentar o São Bento. O terceiro jogo, já na sexta-feira, alguns 2 dias atrás, ali entre Criciúma, jogo que abriu a sexta-feira da Série B, Criciúma 0, CRB 1. CRB, que é um dos melhores visitantes da competição, carimbou a sua 8ª vitória fora de casa, e um jogo bem equilibrado, um jogo muito equilibrado entre as duas equipes. O Criciúma tentando ali vencer a partida para tentar distanciar um pouco do Z4, tentar ganhar um pouco de ponto para ver se aproximava um pouco mais dos times que estão fora do Z4, mas não conseguiu. E o CRB mais uma vez mostrou a sua força fora de casa, o gol marcado pelo Léo Ceará, o atacante de referência ali da equipe do CRB, que coloca o CRB mais uma vez aí brigando firme para o G4. Criciúma acabou então na 19ª colocação, a 30ª rodada, e na próxima rodada tem um duelo importantíssimo de 6 pontos contra o Figueirense, o clássico catarinense, lá na casa do adversário, no Orlando Scarpelli. Já o CRB também tem um confronto de 6 pontos, enfrenta o Botafogo de Ribeirão em sua casa, em Alagoas. Mais um duelo de 6 pontos na próxima rodada da Série B, as duas equipes ali hoje que estão muito próximas do G4, quem vencer pode se aproximar e dar um passo muito importante rumo aos 4 melhores da competição. Quarto jogo dessa rodada de Série B, derrota do Vitória por 1-0 contra o Londrina dentro de casa. Jogo no Barradão, Londrina que passou por momentos turbulentos nas últimas rodadas, com o seu gestor, o Sérgio Malucelli, criticando duramente o elenco, falando em dispensar muita gente, e depois dessa bronca parece que o Londrina recuperou um pouco ali o fôlego na competição. Vinha ladeira abaixo na competição, mas essa vitória fora de casa dá um ânimo a mais para a equipe de Londrina, e um jogo tecnicamente muito ruim, jogo muito truncado, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo um
pouco mais disputado, de forma mais interessante, de um pouco mais de qualidade técnica, mas quem levou melhor aí no segundo tempo foi o Londrina, que chegou ao seu gol com o Rai Ramos e com esses 3 pontos hoje está na 14ª colocação com 35 pontos. Londrina enfrenta o Oeste na próxima rodada em casa, jogo também de 6 pontos, de duas equipes que estão muito próximas da tabela, duas equipes que ainda não se preocupam tanto com o Z4, mas qualquer uma que perder na próxima rodada pode começar a ver o Z4 mais de perto. O Vitória, que saiu derrotado, está em 16º, hoje é a primeira equipe fora do Z4 com 33 pontos, apenas 2 pontos à frente do Z4, se preocupa demais, é muito difícil, muito preocupante a situação do Vitória, que é uma das camisas mais pesadas dessa Série B, enfrenta a Ponte Preta fora de casa, Vitória que tem 33 pontos. O quinto jogo da 30ª rodada da Série B, também disputado já aí o primeiro jogo, o jogo que abriu o sábado, Ponte Preta 1, Bragantino 1. Primeiro jogo que o Bragantino, o primeiro tempo no caso, o Bragantino teve mais posse de bola, propôs o jogo que a Ponte Preta deu a bola para o Bragantino, deixou o Bragantino jogar e apostou nos contra-ataques. A gente teve um primeiro tempo ali com mais chances do Bragantino, mas nenhuma equipe também que destoou muito para cima positivamente, que mandou no primeiro tempo. Segundo tempo um pouco mais aberto, as duas equipes tendo chances de gol, e a gente viu dois caras que têm um nome a zelar no cenário nacional, dois caras que já estiveram jogando Série A, disputando a artilharia de Série A, fazendo gols decisivos nessa partida. Do lado da Ponte Preta, o atacante Roger fez o gol que abriu o placar, aquele mesmo Roger que passou por São Paulo, Palmeiras, Botafogo, fez o primeiro gol do jogo, fez 1-0 para a Ponte Preta, e o Thiago Ribeiro, aquele mesmo que jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, fez o gol de empate, o jogo acabou 1-1, a Ponte ali bem no meio da tabela, o 10º colocado com 41 pontos, enfrenta o Vitória dentro de casa na próxima rodada e a Ponte parece que não se decide. A Ponte me parecia um time muito interessante no começo da competição, queria brigar firme para o G4, decepcionou um pouco, está ali na 10ª colocação, neste momento longe do G4 e também não muito perto do Z4. A Ponte olha para baixo e para cima, vê os dois blocos muito longe e precisa ali se definir nessas próximas rodadas pelo que vai brigar até o final da competição. Já o Bragantino, líder isolado da competição com 59 pontos. O Bragantino que oscilou um pouco nas últimas rodadas da competição, mas segue firme na liderança, com 6 pontos de diferença para o segundo colocado, enfrenta o Vila Nova na próxima rodada, dentro de seus domínios. Sexto jogo da 30ª rodada de Série B, a partida também disputada no sábado entre Oeste e América Mineiro. O América Mineiro foi até a Arena Barueri, que é o campo do Oeste, e venceu por 1-0. Um jogo também muito disputado, um jogo que teve o gol da vitória marcado pelo volante Flávio do América Mineiro, ali já no segundo tempo da competição. O Oeste acaba a rodada muito próximo do Z4, na 15ª colocação com 35 pontos, encara o Londrina fora de casa em duelo de 6 pontos, as duas equipes ali próximas do Z4. E o América vem numa recuperação fantástica, é o grande time assim em termos de arrancada nessa Série B, já é o 5º colocado, só não entrou no Z4, no G4 neste momento da competição, por critérios de desempate, é o 5º colocado com 47 pontos e enfrenta o Atlético Goianiense, o 3º colocado, num duelo de 6 pontos fora de casa lá em Goiânia. O 7º jogo desta 30ª rodada de Série B, também disputado no sábado, jogo entre Vila Nova e Curitiba, um dos jogos mais legais de se assistir nessa Série B, um jogo que a gente pode dividir em 2 tempos. O primeiro tempo, todo do Vila Nova, abriu 2-0, gols ali do Gustavo Henrique e do Betinho, foi para o intervalo vencendo por 2-0, todo mundo ali em Goiânia esperava que fosse um jogo para conquistar 3 pontos, para dar uma aliviada na situação do Vila Nova, mas aí veio o segundo tempo, o Coritiba cresceu, a partir dos 30 minutos começou a jogar melhor, o Coritiba começou a pressionar o Vila Nova, aos 35 o zagueiro Sabino diminuiu para 2-1 e aos 47 minutos o meio de campo Giovani fez um belo gol de falta, dando números finais para o placar, um jogo muito interessante para quem gosta de futebol, para quem é torcedor do Vila Nova não tão interessante assim. O empate que foi muito importante para manter o Coritiba dentro do G4, um ponto coloca o Coritiba com 47 pontos, ali é o 4º colocado, está na frente do América Mineiro apenas por critério de desempate, então esse é um ponto muito importante, lembrando que Coritiba e Cuiabá, 2 times que têm um jogo a menos por aquele jogo adiado, pelas más condições do gramado da Arena Pantanal, que ainda não tem data para ser disputado. Coritiba enfrenta
então o Operário, um clássico paranaense em casa na próxima rodada, e o Vila Nova vai até Bragança Paulista enfrentar o líder da competição, um duelo bem complicado para o Vila Nova. Oitavo jogo da Série B da 30ª rodada, Paraná e Figueirense, talvez acho que o resultado mais surpreendente dessa rodada. O Paraná que começou a rodada com 44 pontos, uma vitória colocaria o Paraná com os mesmos 47 do quarto colocado Coritiba, não colocaria o Paraná no G4, mas colocaria o Paraná numa situação muito interessante e confortável para brigar para o G4 na próxima rodada, mas o Paraná desperdiçou. Jogando dentro de casa, não conseguiu superar o Figueirense, colocou 3 bolas na trave no comecinho do segundo tempo, depois que o jogo já estava 1 a 0 para o Figueirense, que fez 1 a 0 aos 9 minutos de jogo, e o Figueirense conseguiu suportar toda a pressão do Paraná, conseguiu segurar 1 a 0 e deu ali conquistou 3 pontos muito importantes nessa caminhada do Figueirense rumo a sair do Z4, a fugir dessa situação complicada. Figueirense que passou e ainda passa por uma situação muito complicada financeiramente na Série B, mas o time vai dando alguns sinais de que pode mudar ali a situação dentro de campo. Figueirense que encara o Criciúma num clássico catarinense na próxima rodada, duelo dos 6 pontos, e hoje é 17º colocado com 31. O Paraná hoje é o 7º colocado, 44 pontos, enfrenta também um duelo bem complicado contra o Sport fora de casa. Nono jogo da 30ª rodada da Série B, Operário 2, São Bento 1, Operário que começou a semana falando em vencer essa partida contra o São Bento para voltar a sonhar com o G4 e venceu. O São Bento que fez um belo primeiro começo de jogo, começou ali com os primeiros 20 minutos muito interessantes, abriu o placar, mas o Maílson, bom lateral direito do Operário, fez o gol de empate e a partir daí o São Bento não se encontrou mais, o Operário conseguiu levar muito bem a partida até o final do primeiro tempo e no segundo tempo o jogo foi bem mais do Operário do que do São Bento. O Marcelo, camisa 10 do Operário, também bom jogador da equipe paranaense, fez o gol que decretou a vitória do Operário por 2 a 1 para cima do São Bento. O Operário termina a rodada na 9ª colocação com 43 pontos, apenas 4 pontos do G4. Na próxima rodada enfrenta o Coritiba, duelo paranaense. Se vencer o Coritiba, cai para 1 a diferença e pode até começar a sonhar mais forte com o Z4. O São Bento vai a passos largos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje é o lanterna da competição com 27 pontos, já está a 6 pontos do Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e terá que se superar nas próximas rodadas, se é que ainda sonha para se manter aí na Série B de 2020. E o último jogo da Série B, duelo entre Brasil de Pelotas e Sport, duelo que acabou neste domingo, o único jogo da Série B no domingo, às 4 horas da tarde, acabou 6 horas da tarde o jogo, um jogo truncado, um jogo feio de assistir, que as duas equipes não demonstraram muito futebol para vencer a partida. O segundo tempo um pouquinho melhor que o primeiro, mas mesmo assim, um jogo que acho que o 0 a 0 representou muito bem o que foi essa partida entre Brasil de Pelotas e Sport. O Brasil segue no meio da tabela, 12º colocado com 38 pontos, enfrenta o Cuiabá em casa na próxima rodada, e o Sport é o 2º colocado com 53, ainda sonha em alcançar o Bragantino, ainda sonha com o título da Série B, que está muito difícil, mas por questão de acesso, em questão de subir para a Série A, o Sport vai muito bem na sua caminhada, enfrenta o Paraná na próxima rodada dentro de casa. Então essa foi uma rápida análise da 30ª rodada da Série B. Próxima rodada temos Sport Paraná, CRB e Botafogo, Coritiba e Operário, Atlético Goianiense e América, Londrina e Oeste, Bragantino e Vila Nova, São Bento e Guarani, Figueirense e Criciúma, Brasil de Pelotas e Cuiabá. Esta 31ª rodada que se inicia na quarta-feira e vai até o sábado. Você que assiste nossos vídeos, curta nosso canal, se inscreva no nosso canal para receber notificações, receber mais conteúdo. A gente faz ali o FDS na área, que é uma projeção do que vai acontecer no final de semana esportivo, os principais jogos do mundo no esporte, no futebol. A gente também tem extras rolando a semana inteira para fazer análise de rodada, para comentar assuntos importantes que rolam no cenário do nosso futebol. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal para receber notificações, e se você gostou desse vídeo, dá um like que nos ajuda bastante. Bom, essa foi então a análise da 30ª rodada da Série B. Até a próxima!